Vamos continuar, claro, repercutindo a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a audiência de custódia realizada neste domingo, ele alegou ter sofrido um surto e negou qualquer intenção de fuga. É justamente isso que a gente estava conversando, que aparece nesse pedido de domiciliar feito pela defesa agora à tarde. A prisão preventiva foi então mantida e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. De mergulhar numa análise também jurídica sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Álvaro Jorge. Professor, obrigada por nos atender em pleno domingo. Boa tarde. Boa tarde, Isabel. Prazer estar aqui com você, com a CNN. Professor, vamos lá tentar entender e nortear quem está acompanhando a gente nessa cobertura especial desde as primeiras horas do sábado. A defesa acaba de apresentar um novo pedido de prisão domiciliar, usando o vídeo da tornozeleira como um argumento favorável a uma situação de fragilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que tem viabilidade esse argumento da defesa junto ao ministro Alexandre de Moraes? Olha, o argumento ele é possível e o que ele tem de diferente é que agora, na dinâmica das coisas, esse passou a ser um ônus da defesa. Quer dizer, passou a ser um ônus da defesa demonstrar que aquele tentativa de rompimento lá não, vamos dizer, não se deu dentro do contexto de uma tentativa de fuga, coisa parecida, e sim por conta de um surto ou coisa parecida. A dificuldade, que é um pouco do que vocês estavam discutindo antes aqui, é que você, vamos dizer, você precisa alinhar essa estratégia política e a estratégia jurídica de alguma forma, e a estratégia médica até, se a gente puder dizer assim, porque, na verdade, se você tem a afirmação, né, da defesa de que você tem uma pessoa, né, convalescendo, com uma série de problemas de saúde, e agora, em cima desses problemas de saúde físicos, ainda vem problemas psicológicos, isso tem um impacto na frente política que deve estar sendo também avaliada, né? Então, sim um argumento possível, ele vai ser levado pela defesa, vai ser analisado. Eu acho que em algum momento, né, será necessário para essa questão específica e mesmo para frente, para se decidir como será o encarceramento do presidente, ele deve sofrer perícias médicas, né, para que se entenda o real estado de saúde dele, uma perícia independente. Acho que a defesa já deixou, né, muito claro o seu entendimento sobre a situação de saúde do ex-presidente, mas eu acho que o tribunal agora, para se sentir, vamos dizer, confortável com qualquer alegação, deve buscar o amparo de uma perícia independente. Yuri Pita tem uma pergunta também, professor. Obrigado, Isabel. Boa tarde, Álvaro. Sempre um prazer falar contigo. Queria mergulhar justamente nesse ponto de se ter avaliações, perícias independentes para isso. Quem determina isso é o próprio Supremo? Isso pode ser reivindicado pela defesa ou a Procuradoria-Geral da República, que tende a ser chamada também para esses posicionamentos? Como é que funciona? Como é que é o trâmite disso? E, de novo, como estamos aí na iminência, né, de se ter a execução da pena da ação penal pela qual Jair Bolsonaro foi condenado, e esta prisão preventiva é do outro inquérito, né, do inquérito da coação no curso do processo, o quanto, de novo, uma questão pode influenciar a outra na determinação da execução da pena, o quanto todo este processo de perícia clínica das condições de saúde e até do estado psicológico do ex-presidente pode ser decisivo para o cumprimento da pena na ação penal 2688. Yuri, boa tarde, prazer em estar falando novamente contigo. De fato, como vocês apontaram, você tem dois processos diferentes. E acabou que nesses dois processos distintos, a gente passou a ter duas questões médicas separadas. Uma questão, vamos dizer, física propriamente, né, os efeitos decorrentes da facada, etc., que aí a defesa está mirando já no cumprimento da pena definitiva,
E uma questão agora psicológica, psiquiátrica, eventualmente, que serviria como pano de fundo para explicar o porquê, né, da eventual violação da tornozeleira. Então, agora a gente junta duas questões médicas que vão precisar ser analisadas, evidentemente, mais rápido possível, e talvez até em conjunto, porque, como já foi extensivamente dito aqui, daqui a pouco o trânsito em julgado da ação do golpe vai ocorrer, e aí vamos precisar determinar, o Supremo vai precisar determinar para onde o ex-presidente será encaminhado. Se vai ficar em casa, se vai para a penitenciária, se vai para alguma outra instalação. Essa perícia, né, no meu entender, deve ser solicitada pelo Supremo, porque você já tem dentro do processo o argumento da defesa, inclusive com laudos, né, médicos, indicando qual é a visão dela e qual é o sentimento da defesa em relação à impossibilidade dele não ficar em prisão domiciliar por conta do risco à saúde. Então, agora o Supremo pode determinar que um terceiro, né, chamar uma junta médica, chamar um perito médico lá para fazer essas análises, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista físico, para já encaminhar não só essa questão da prisão preventiva agora, para ver se eventualmente muda esse regime ou não, como para saber como é que deverá encaminhar a decisão de cumprimento da pena definitiva. Sim, tem dois pontos também, né, professor? A gente ainda vai precisar ouvir o próprio posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Não custa lembrar que ontem houve uma determinação nesse sentido do ministro Alexandre de Moraes, 24 horas para a defesa e depois período igual, mais 24 horas para a PGR, e a perícia da própria tornozeleira, que ainda vai ser concluída. A gente teve acesso ontem a um relatório em simultâneo com a divulgação do vídeo e que traz muito essa questão sobre o surto que teria vivido o ex-presidente da República de sexta para sábado, mas ainda não tivemos a integralidade, digamos assim, para entender. São detalhes, mas que importam, né, professor? Entender se ele soldou novamente, se ele chegou a tirar essa capinha, se grudou novamente ali com outro tipo de trabalho, com a própria solda que utilizou, se não, isso tudo a perícia vai dizer. E, ao mesmo tempo, professor, amanhã também temos a primeira turma do Supremo Tribunal Federal com uma tendência muito forte de referendar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo aquilo que a gente vem capturando aqui no bastidor, principalmente com os nossos analistas jurídicos. O plenário virtual vai ser aberto às 8 horas da manhã e, pelo que a gente tem de coerência lógica daquilo que foi colocado durante todo o processo dos ministros da primeira turma, é muito provável que haja esse referendo das decisões do ministro Alexandre de Moraes, professor. O histórico da turma, né, vem sendo nesse sentido, né, de confirmar as decisões do ministro Alexandre. Até ontem eu mencionava para o Yuri que no início da manhã de ontem estava todo mundo meio confuso com essa história de que essa prisão poderia decorrer da convocação da tal da vigília, né? O que depois se comprovou que não era isso, né? Não era apenas esse elemento que estava em jogo. Então, no processo criminal, uma questão fundamental de natureza constitucional é que você deve oferecer ao acusado o devido processo legal. Isso importa em dizer que a defesa tem o direito de produzir todas as provas possíveis para demonstrar os pontos que ela está afirmando aí. E, evidentemente, essas coisas são sutis, mas podem fazer muita diferença. Quer dizer, um argumento que, de alguma forma, vem aparecendo, tanto na defesa, mas quanto também por diversos aliados políticos do presidente, é dizer o seguinte: será que o presidente imaginava, o ex-presidente imaginava que seria possível, vamos dizer, tentar violar a tornozeleira sem que ninguém ficasse sabendo, sem que isso pudesse piorar essa situação? Será que isso não indicaria, de fato, uma sensação de abalo psicológico ou coisa parecida?
É para isso que, vamos dizer, as perícias e a análise médica vão servir, justamente para tentar entender esse quadro aí que é complexo. Mas para já, né, considerando que há um conjunto de probatório, né, de questões que foram analisadas detalhadamente pelo ministro, e o fato que se tem é a tentativa de violação dessa tornozeleira, e com a confissão do próprio presidente de que o fez, é muito provável que haja uma confirmação dessa medida, a não ser que, talvez entre hoje e amanhã, apareça algum dado novo do ponto de vista psicológico lá que leve essa análise para uma outra direção. Mas o provável é que se mantenha essa decisão. Yuri. Obrigado, Isabel. Álvaro, ainda seguindo, né, nesses próximos passos do ponto de vista jurídico, começando a execução da pena, seja lá qual for a decisão que o Supremo tome para a forma como Jair Bolsonaro vai cumprir. Outros réus também vão cumprir as suas penas, outros réus desta mesma ação penal, e entre eles há os mais variados perfis, pessoas mais velhas do que Jair Bolsonaro e que eventualmente possam ter questões de saúde, pessoas mais jovens, etc., cada um com o seu perfil. A minha dúvida é, toda essa situação envolvendo Jair Bolsonaro e o fato de terem outros réus, isso pode de alguma forma ser levado como um comparativo pela defesa para tentar um relaxamento? E qual é o prazo que a defesa tem para se tentar buscar relaxamentos ou demandas para esse cumprimento da pena? Se existe algum prazo pré-determinado ou não? Tão logo comece a execução da pena, a defesa já poderia fazer os seus pedidos ao Supremo Tribunal Federal buscando alternativas para o cumprimento dessa pena. Repara que a defesa do ex-presidente já fez, né, já apresentou esse pedido de cumprimento da pena definitiva em regime domiciliar. O que vale como regra geral aqui é a história da individualização da pena. Cada um deve responder na medida da sua culpabilidade e depois cada um vai ter o seu regime de cumprimento de pena baseado nas características pessoais de cada um. Então, como você bem adiantou, tem gente que tem comorbidade, tem gente que não tem comorbidade, e o tratamento vai ter que ser individualizado. Acho que não vai ter uma regra geral que aponte, olha, como o ex-presidente tem comorbidade, eu também deveria ter direito a uma prisão domiciliar, se esse fosse o caso, ou vice-versa. Eu acho que não é assim que o Supremo analisará, vai analisar caso por caso, e em cada um deles vai ter que ser provado, né, aquela condição médica que levaria à necessidade de um tratamento especial. E isso vai ser apresentado ao Supremo na medida em que essas questões apareçam, né? Acho que até o momento não apareceram e propriamente, né, alguma outra, além do caso do presidente, alguma outra questão que seja contundente, que demonstre uma necessidade específica de tratamento de saúde, mas na medida em que essas questões apareçam, a defesa pode apresentar a qualquer tempo uma reivindicação para um tratamento, um relaxamento e assim por diante. Não custa lembrar um paralelo que até os aliados fazem com o processo do ex-presidente Collor também. Ficou em presídio em Maceió por cerca de uma semana e depois conseguiu a domiciliar. A gente ouve muito esse discurso também de comparação entre as situações, por mais pormenores que cada uma delas tenha, mas os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro gostam de lembrar o caso do Collor também. Professor, muito obrigada por estar com a gente agradece a participação do professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Álvaro Jorge. Até uma próxima, um bom restinho de final de semana para o senhor. Isabel e Yuri, foi um prazer, bom resto de fim de semana para vocês também.